Veiculada de inteira responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Questão de Justiça, um programa de utilidade pública veiculado aqui pela AltV, programa que trata sobre assuntos ligados ao direito, a você, advogado, a você, profissional do direito, a você, cidadão. E hoje o programa vai tratar sobre um aspecto muito importante, que é a postura do profissional do direito. E aí, já trazendo este tema para a profissão do advogado, qual é a postura do advogado? Postura do advogado no meio de trabalho, enfim, na sua profissão, na sua atuação, como deve se portar o profissional. E para falar sobre a postura do advogado, nós recebemos um colega advogado, Alex Grangeiro. Como vai, doutor? Tudo bom? Tudo bem. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer esse convite por estar participando desse programa, um programa que traz informação, que traz conteúdo tão carente, né, em nosso sistema de televisão no país. Muito obrigado pelo convite. Olha só, você vai abordar um tema hoje que é um tema assim palpitante. Aliás, pensando no telespectador, estarão assistindo esse programa estudantes, enfim, quem sonha em ser um profissional, aliás, uma responsabilidade falar de postura. E quem vai assistir? Estudantes, jovens que querem ingressar no mercado de trabalho e até aqueles que já atuam e enfrentam hoje uma nova realidade hoje do mundo jurídico. Um mundo hoje pautado em clique ali, pautado em redes sociais, em modernidade, enfim, como se portar. Agora, professor, pensando em postura do advogado, né? Como que o advogado deve se portar? E aí eu pergunto no mercado de trabalho. Veja bem, em tempos atrás, o advogado ele era considerado nobre. Ele pertencia às classes mais altas dentro de uma sociedade, dentro da nobreza. E com o passar dos anos, isso foi se perdendo. Esse respeito, essa nobreza, esse caráter, essa posição séria, ela se perdeu ao longo dos anos, desde a realeza até o período de hoje. Eu fico me perguntando, onde que foi que surgiu, que aconteceu essa perca toda desse status que tinha o advogado? Quer dizer, o advogado, antigamente, ele tinha uma postura diferente de hoje? Veja bem, se você hoje pesquisar na internet, quantas piadinhas se tem do advogado, né? Quantos profissionais hoje você vê no mercado que não dão a devida seriedade à profissão? É por uma série de questões, seja uma questão social, seja a questão política, a questão puramente educacional. As faculdades elas não estão preparadas para jogar um profissional sério, renomado no mercado. O senhor acha que a faculdade hoje, o ensino jurídico no país, ele está ineficiente? Veja, em 1554, quando os jesuítas chegaram no Brasil, eles trouxeram um sistema de educação, implantaram um sistema de educação. Em 1808, com a chegada de Dom João VI, a nobreza toda veio para o Brasil e precisou criar um sistema de educação para que atendesse duas classes. Aquela classe mais simples de operários e a nobreza. Essa nobreza tinha uma escola especial para ela. Com o país em desenvolvimento, se dava atenção em quê? Se dava atenção aos cursos de medicina, porque precisava-se de médico para cuidar das classes mais altas, precisava de advogados para que se desse toda a assistência jurídica a essa nobreza, e se precisava por exemplo, de engenheiros, de arquitetos, enfim. Então, nós tínhamos uma escola tecnicista que preparava o ser humano comum ali para entrar para o mercado de trabalho, e tínhamos uma educação mais elitista, no qual participava o próprio advogado.
Com o passar dos Nem anos... os cursos jurídicos, não tínhamos ainda aquela proliferação de cursos jurídicos da modernidade? Não tínhamos. Então, em 1808, com essa vinda do Dom João VI, aconteceu todo esse tipo de coisa. Mais tarde, o que acontece com a educação? Isso foi muito importante, esse papel que você colocou. Hoje, como funciona? O Banco Mundial, ele injeta dinheiro no país. Ele manda dinheiro e cobra resultados. Que resultados são esses? Eles cobram certificações. Eles cobram que mais parte da população tenha um nível superior. Mas cobra-se com que intuito? Cobra-se qualidade? Não. Cobra-se uma ética profissional? Não. Eles simplesmente querem jogar profissionais no mercado, certificados. O país com isso, ele ganha números, ele mostra o resultado, que está vindo gente certificada, que ele está dando educação superior para a população, e com isso entra mais dinheiro no Brasil. Mas e a qualidade desse ensino? Como que fica? Agora, pensando em postura. A postura do profissional naquela época. E aí, pensando em postura, como que o profissional exercia... Quer dizer, eu quero saber o seguinte, se o profissional exercia a sua profissão naquela época diferente da forma que exerce hoje. Quer dizer, a postura era diferente naquela época do advogado, por exemplo. O orgulho. Por exemplo, o advogado ele sai hoje da faculdade, o jovem ele sai hoje de uma faculdade achando que vai ganhar rios de dinheiro, achando que vai ficar rico no outro dia. E a faculdade, hoje as escolas do país, elas estão muito tecnicistas, é aquela coisa decoreba, aquela coisa que você decora, então você não discute filosofia, você não aprende a pensar, você não aprende a ter uma visão crítica. E joga-se no mercado um profissional que acha que no outro dia vai ganhar muito de dinheiro, vai ganhar rios de dinheiro, só que é um jovem, é um garoto, é um adolescente. É um garoto que muitas vezes ele está no bar ali bebendo, ele está de bermuda, está de chinelo, então não existe mais aquela postura séria. Você como uma família vai contratar um advogado, ele vai estar lhe representando no tribunal. E essa representação da sua família, ela precisa ter uma postura séria. Mexe com vidas também, né? Claro, com vidas, com patrimônio, com uma série de coisas. Então hoje você está acostumado a ir num barzinho, você vê um rapaz bêbado ali, sabe, de bermuda, de chinelo. Mas peraí, deixa eu entender uma coisa. Não, eu quero entender o seguinte. Entender o seguinte. Quer dizer, então é advogado, não pode usar bermuda e chinelo? Vamos entender isso. A postura, não só a vestimenta, a postura ética. Ele representa a justiça. Ele representa a defesa dos direitos. E como você vai acreditar na justiça, como você vai acreditar num cidadão que ele não tem uma postura séria? Existe uma diferença entre ser advogado e estar advogado. Então, os jovens de hoje eles estão confundindo essa coisa com estar advogado. Das 8 horas, 18 horas, eu estou advogado, tenho uma postura séria. Saiu daí... Claro. Eu quero uma opinião. Eu quero saber o seguinte, chegou de manhã, 8 horas da manhã, o profissional que está nos assistindo aqui, ele está pensando assim, bom, acordei cedo hoje, vou levantar, né, e vou enfrentar o meu dia a dia ali como profissional. Eu quero saber o seguinte, o advogado ele tem que chegar e já colocar um terno, eu não digo nem advogado, porque é comum visualizarmos, por exemplo, um profissional da medicina, muitos usam aquele jaleco, uma calça jeans, alguns se vestem todo de branco, aliás, visualiza alguém de branco e já fala, nossa, é médico, de repente é enfermeiro, mas não, é médico, né, ele cuida de vidas, claro que o enfermeiro também cuida. Agora, o advogado ele tem que vestir terno? É obrigatório a vestimenta do terno, na sua opinião? Não, eu não tô só falando em vestimenta. Você está partindo por uma questão, não é só... Pensando no visual primeiro. A questão do visual, claro que é importante. Né? Você precisa passar uma seriedade. Você defende o estatuto do... A roupa traz uma seriedade para o profissional. Existe um ditado, né, do padre, que as suas vestes não transformam no padre, enfim, não significa que a pessoa de terno, ela vai ser responsável, ela vai ter caráter, ela vai ser digna, ela vai ser honrosa, mas se perguntar para qualquer pessoa como se veste um advogado,
automaticamente vai vir essa imagem daquela pessoa séria de terno na sua mente. Sabe o que o telespectador falou? O telespectador falou o seguinte, ele ouviu suas colocações e, claro, a partir desse pressuposto, ele pergunta o seguinte: se o uso de roupas escuras traria mais confiabilidade no profissional? Eu estou dizendo sob o ponto de vista da vestimenta, primeiro. Até visualizo que o professor está vestido de preto, né? E assim, em que pese seu conhecimento, demonstra muito conhecimento no que fala, e está vestido de preto. Transparece uma segurança a cor da vestimenta, ou será que não importa a cor? O que o senhor acha? Claro, a gente precisa ter um cuidado para não entrar aqui numa esfera de estética, né? Não é somente a estética, né? O que eu digo na questão das vestimentas, nas questões de postura, de seriedade. Então eu vou sair da estética e vou colocar o seguinte. Então vamos colocar uma mulher, por exemplo, que se veste adequadamente, ou que usa, por exemplo, que tem uma postura, e aí pensando em postura, não em estética, mas que tem uma ótima postura, que conduz muito bem, atende com muita ética seu cliente, por exemplo. E ela vai fazer uma audiência, por exemplo, com uma saia muito curta. Será que isso atrapalharia? É nesse aspecto, porque em que pese o conhecimento do profissional e a postura até ética dela, mas às vezes usa uma roupa mais sensual. Eu me lembro que numa outra entrevista aqui uma colega disse o seguinte: olha, para mim eu acho que o que importa é o conhecimento do profissional e a postura dele e a ética dele com o cliente, com os funcionários e coisa do tipo. Não importa a vestimenta. Então, adentrando nessa questão, vamos partir do seguinte. Outro dia, a gente estava até conversando nos bastidores, eu fui fazer uma audiência em uma cidade no interior, eu tenho por hábito chegar 1 a 2 horas mais cedo, estava participando ali, assistindo algumas audiências, e fechamos um acordo numa audiência trabalhista, eu estava representando a empresa, e do outro lado estava a doutora advogando pelo reclamante, numa audiência trabalhista. Pois bem, finalizamos o acordo, eu pedi a essa advogada, né, um e-mail para que eu pudesse mandar os boletos, que ela pudesse mandar um e-mail para que ela pudesse indicar o número da conta para mim. Ela passou o nome dela, era mais ou menos isso, carla@gatinhamanhosa@uol.com.br. Olha a postura de um advogado. Como você contrata um advogado que expõe na mídia social essa questão de gatinha manhosa, ADV, advogado superdotado, advogado isso. Então, as pessoas estão super expostas nessas redes sociais, nessas mídias sociais, e se esquecem que tem que ter uma postura ética, uma postura profissional. Você, como um cliente, você contrataria uma pessoa que está bêbada, jogada no chão ali para lhe representar nos tribunais juridicamente? Independente das vestimentas, existe uma postura séria, uma postura ética. Não só que conste no visual da pessoa, mas ela postura como um ser humano sério. E isso está se perdendo. Essas exposições da mídia, a pessoa expõe de tudo, tira fotos peladas, estão ali à procura de namorado, expõe sua vida, e perdeu essa questão ética. Eu perguntei numa sala de aula outro dia sobre essa questão da vestimenta. Alguns alunos falaram, mas eu acho que não interessa a questão da vestimenta, o que interessa é o conhecimento. E virou aquela polêmica danada. Perguntei das redes sociais, porque essa questão das redes sociais hoje é uma grande preocupação, não só em face dos cidadãos, enfim, a preocupação de quem está do outro lado, mas os próprios empregadores hoje, para contratar alguém, eles geralmente visualizam o que está sendo exposto ali na rede social. A grande preocupação. O senhor acha que as redes sociais, enfim, elas devem ser observadas com muito critério pelo profissional? Sim, deve ser acompanhada, porque você está expondo a sua vida ali. E todos, como diz, é uma rede social mundial, e todos acompanham aquela sua postura. Existe uma experiência muito interessante. Por exemplo, se você pegar uma bacia de água, colocar um sapo ali dentro, e esquentar o fogo, aquela água começa a ferver. O sapo é muito simples, ele vai e pula, ele está livre dali. Né?
Mas se você fizer essa experiência, você vê que o sapo ele não vai pular. Porque ele se acostuma com aquele ambiente. Ah, ele não pula? Ele não pula. A água fica quentinho, ele começa a relaxar, fica gostoso, ele começa a se espalhar todo e não pula. Resultado, ele morre cozido. Não sabia dessa experiência, interessante. Então as pessoas, elas estão se acostumando com um lado errado, vamos dizer assim. Se elas se acostumarem a se vestir de qualquer jeito, a se portar de qualquer jeito, a não respeitar a ética, imagine num tribunal, qual vai ser a vestimenta dos advogados? Vão chegar de bermuda, vão chegar de chinelo e vão levantar a bandeira que tem conhecimento suficiente para sentar com qualquer pessoa e discutir. Se não bastasse que a ordem, ela, dentro do seu estatuto, nas suas normas, é previsto, aliás, por lei federal, é previsto que toda a publicidade do profissional do direito deve ser realizada de forma extremamente moderada. Uma forma, assim, bem moderada. São cuidados que o Estatuto traz ali como diretriz, como parâmetros para o profissional do direito. Pensando já agora, pensando em questão de ética, pensando em questão de... Sim, a gente tem que defender os princípios éticos, morais, a boa-fé, preservar a honra. A nobreza está no Estatuto da OAB, o Estatuto de Ética. Você tem que preservar a nobreza da profissão. E se a gente passar a agir de qualquer modo, a ter um palavreado chulo, a não ter nenhum tipo de conhecimento e usar qualquer tipo de vestimenta, qualquer tipo de postura, é o fim da advocacia. A advocacia já é mal vista. Esse cidadão que pega a carteira hoje, professor, pegou a carteira hoje, vai enfrentar o mercado de trabalho e está lhe assistindo. As dicas que o senhor poderia passar para esse colega que pegou a carteira e vai enfrentar o mercado de trabalho, dicas primordiais, na sua opinião, com relação até a preceitos éticos. O próprio Estatuto, ele preceitua tudo isso. Você é imprescindível para a justiça. O advogado, ele faz parte da justiça. Então, ele é preciso ter ética, é preciso ter moral, é preciso, sabe, trazer todos esses conceitos que nos foi ensinado desde pequenos, questão de ética, questões de valores estão se perdendo, os princípios éticos e morais, e a verdade. Uma tatuagem deturpa isso? Sabe por quê? Porque o telespectador falou o seguinte, bom, ele citou aqui, claro que eu posso mencionar, porque é um caso que foi amplamente divulgado, o caso do Lindenberg, e fala aqui da questão da tatuagem. Se a tatuagem, enfim, a tatuagem no profissional do direito, se isso implica ali numa negativação da sua imagem, do seu conhecimento, se isso influencia nesses valores, nesses pontos em si. Olha, eu vou dizer difícil assim, a pergunta. Porque eu digo sempre o seguinte, é a sua atitude, é a sua postura. Vamos dizer, o advogado, então, daqui a pouco não pode, sei lá, ir para um baile funk. Então, tem que ter sempre em mente o seguinte, você é advogado 24 horas. Você é advogado o tempo inteiro. Então, a sociedade, ela julga. É claro que julga. Ou seja, o advogado é advogado não só quando ele está no trabalho, ele continua sendo. Não. Eu tenho um amigo, ele tinha um escritório, e tinha um funcionário lá. Ele era um roqueiro, chegava cheio de correntes, cheio de roupas rasgadas. Ele entrava no escritório, prendia o cabelo, colocava um terno, mas ele saía de lá e voltava para as vestimentas dele. Agora eu lhe pergunto, uma família que vai estar contratando um advogado, se vê essa pessoa desse jeito, que muitas vezes até julga, dizendo que, sei lá, é maconheiro, é isso, é aquilo, e não era nada disso, mas a sociedade, ela julga. E a imagem, quando a gente fala no advogado hoje, a imagem que nos vem à cabeça é aquele homem sério, de terno, de gravata, não existe outra visão. Quando a gente fala do médico hoje, qual imagem que vem à sua cabeça? Aquele senhor grisalho, de vestimentas brancas ou com jaleco por cima. Se começar a deturbar esse tipo de coisa, se começar a se vestir de qualquer forma, a não ter a postura profissional, quando eu digo a postura profissional, não é só ligada ao relacionamento, às vestimentas, ao seu relacionamento pessoal, mas quando eu digo postura, é você ter orgulho
do que faz. Isso é o mais importante Demonstrar, do advogado. Quando eu tenho orgulho da minha profissão, quando eu tenho orgulho, quando eu sei do que eu faço, eu luto pela justiça, eu estou lutando pela justiça, eu estou lutando pelas desigualdades sociais, automaticamente eu vou ter uma postura condizente com o que sou. Automaticamente eu vou expor nas minhas vestimentas aquilo que realmente eu penso. Porque suas vestimentas, sua postura nada mais é do que a expressão do que você realmente pensa, da forma de você agir. E tudo isso reflete no seu modo de ser, no seu modo de pensar. Agora, essa questão, o telespectador bate nesse ponto aqui, ele fica perguntando assim, bom, mas o desenho na pele, porque culturalmente se fala, né, bom, e se usa aquele jargão, mas tá com tatuagem, isso é coisa de bandido, sabe? Tanto que quando o bandido é preso, fazem uma foto do bandido e quando ele tem tatuagem, fotografa a tatuagem e fala, olha, ele tem tatuagem no braço direito, na perna esquerda, tatuagem nas costas. E aí a pessoa fica pensando, poxa, a tatuagem ela não diminui a competência de ninguém. Não. Agora, o advogado tatuado, como fica? Por exemplo, será que o fato, por exemplo, o advogado tatuar o rosto, por exemplo, tatuar uma parte da pele, será que isso diminuiria ali a sua... Eu tenho certeza que não diminuiria a sua competência, mas será que diminuiria ali as suas chances de, por exemplo, ser melhor contratado, ou melhor visto, ou melhor observado, eu diria? Veja bem, eu não sou contra a tatuagem, eu não sou contra... até porque eu gosto de rock, gosto de uma série de coisas, mas a postura em si, como eu falei, ela reflete o seu pensamento. Eu não sou contra a tatuagem, eu sou contra a postura em si que muitos advogados têm. Hoje a pessoa, ela se forma advogado, independente das suas vestimentas, o principal de tudo, ela não tem orgulho. Eu vou dar um outro exemplo aqui, que eu acompanhei. O rapaz, ele se formou em Direito, se tornou advogado, e o pai dele era pedreiro, né? E ele tinha vergonha de dizer para o pai o quanto ganhava, e acabou largando de profissão, porque nem mesmo o pai dele sendo pedreiro, ele acreditava que o filho ganhasse pouco, que o filho continuasse agindo daquelas coisas, porque na visão dessa pessoa, a postura do filho, a partir do momento que se tornou um advogado, deveria mudar. Ele deveria andar mais bem vestido, ele deveria possuir carrão, ele deveria ter uma série de coisas, e essa é a visão da sociedade. Nossa, eu tô Só que a pessoa... É verdade, isso me despertou curiosidade, eu não gostaria de cortar, Pois não. mas só para não esquecer. Você falou do carrão. Às vezes o jovem entra na profissão, recebe a sua carteira ali, às vezes ele não tem condições de comprar um carrão. Não, mas eu não digo nesse sentido, da não, pessoa eu sei. ter essa postura. Eu digo que as pessoas, a sociedade, muitas vezes, ela cria, né, uma visão do advogado que acha que ele tem que que usar acha um carro... que tem que ser com todas aquelas posturas. Não que eu defenda que ele deva agir dessa forma ou de outra. A questão maior é o orgulho, né? E o fato de ser jovem? Quer dizer, ele tem o orgulho, ele é jovem, ele está começando a sua profissão, mas ele é jovem. O senhor acha que, por exemplo, o fato de ser jovem, claro, tem conhecimento e, claro, um advogado com mais tempo de profissão ou com mais idade, de repente tem até o mesmo tempo de profissão, mas tem mais idade, né? E fisicamente representa um advogado até mais sério, mais demonstra uma certa vivência maior, até pela idade que tem. O senhor acha que, por exemplo, o fato de ser jovem, isso atrapalha um pouco na hora de ser contratado, ou o senhor acha que isso não tem muita relação devido aos nossos tempos modernos hoje? O que o senhor acha? Hoje o mundo é jovem, né? Hoje os jovens estão dominando o mercado, hoje os jovens estão substituindo, até com um certo glamour. Mas a questão do advogado, quando se coloca no mercado de trabalho, ele quer agir nos meios sociais, ele quer agir na sua vida
como ele quer agir dentro dos tribunais das mesmas formas, né? Ele perdeu esses princípios. A gente precisa resgatar esses princípios éticos e morais que eram expostos, que estão se perdendo. Eles estão se perdendo por uma mídia conturbada, que dita normas, que dita posicionamento, que dita uma cultura, que a gente acaba absorvendo esse tipo de coisa e leva para dentro de uma profissão, na verdade, que ela é bem antiga, é tradicional. E dentro de uma profissão tradicional como essa, certos tipos de mudança de valores são impensáveis. O senhor acha que a culpa é da faculdade, a culpa é da educação no país, a culpa é de quem? Por exemplo, por existir determinadas inversões de valores, ou de repente um profissional que nem está tão preparado assim. Claro que nós temos hoje o exame de ordem que vem aí de forma ferrenha buscando preparar esses jovens, preparar não, mas auferir os seus conhecimentos para passar ali e enfrentar o mercado de trabalho. Agora, a deficiência está onde? Está na educação, está na faculdade? Onde está a deficiência hoje do profissional? E aí levando isso para todas as profissões. Se for falar de direito, profissional do direito, será que está onde a deficiência? Também na educação. Como eu disse, o Brasil ele tem uma meta estipulada pelo Banco Central. O Banco Central injeta capital, mas o Brasil tem que colocar X diplomas de nível superior no mercado. Com isso ele não se preocupa com a qualidade. Com isso não se preocupa com ética, não se preocupa com moralidade. Ele simplesmente joga o profissional, um diploma na mão do profissional e empurra ele para o mercado de trabalho. Pensando nessa ótica, e aí o telespectador fala o seguinte, pensando que, por exemplo, o senhor até abordou que o jovem realmente, hoje o mundo é dos jovens. O telespectador pergunta assim, aí pergunta para nós dois, viu, doutor? Pergunta assim, vocês deixariam um jovem recém-formado ir operar? Pergunta do telespectador. Sim, claro. Eu não estou dizendo que o jovem não tenha conhecimento. Não estou dizendo que o jovem não tenha cultura o suficiente, não tenha conhecimento técnico suficiente para tomar determinadas medidas, determinadas ações. Em especial, na questão do advogado, o doutor deve conhecer quantas pessoas que se formaram em direito, prestaram OAB e não exercem a profissão. Quantas pessoas acabam largando a profissão do advogado e diz, por exemplo, quantas vezes você ouviu a expressão, olha, eu não sou advogado porque não é da minha índole, você tem que mentir, você tem que enganar, você tem que usurpar, você tem que fazer uma série de coisas. Concepções errôneas. Errôneas. Exatamente isso que a gente precisa acabar. Se o próprio advogado formado, ele diz uma frase dessa, imagine a sociedade. Imagine aquele que não estudou, não tem o conhecimento, imagine o que pensa desse tipo de coisa. Mas isso é pior ainda. O delegado de polícia, você fala que todo delegado isso e aquilo. Nós temos hoje um exemplo aí que o CNJ vem batendo hoje com a magistratura. É complicado. Sim, é por isso que eu bato na tecla que essa mudança deve partir começando pelo operador do direito. Começando pelo próprio advogado. Sabe, buscando conhecimento, buscando ética, resgatando, na verdade, os princípios morais e implantando isso. Porque a sociedade, ela é muito crítica, ela cobra, ela exige. E essa postura, ela reflete, a gente tem que entender que a gente está representando uma classe. Primeiro, a classe dos advogados. A gente tem que entender que a gente está representando o nosso país, porque a gente está lutando pela justiça, pela igualdade. A gente defende direitos sociais. E como que eu vou defender os meus direitos? Qual é a minha postura profissional diante da sociedade? Como que eu me porto? Como que eu me apresento? Então, não é só questão de vestimentas, não é só questão de ter tatuagem ou não ter tatuagem. É uma postura séria, uma postura condizente com todos esses princípios éticos, sociais e de justiça. Macedo, ele falou que um dia ele foi no médico, o médico fumava, e ele não confiou
no laudo do médico, não confiou ali não confiou ali no seu diagnóstico. E aí ele falou que procurou um outro ortopedista, porque achou que o médico fumando não cairia bem, né? Ligando ali a questão de fumar com um profissional que está cuidando da saúde, né? A postura do médico, de repente, será que se ele fumasse, não deveria fumar ali naquele momento, deveria fumar ali num espaço reservado ali, mas não que, bom, enfim, não é proibido fumar. Agora, o fumar ali manchou um pouquinho ali a imagem do médico para o seu cliente. Isso se aplica também para... Foi engraçada essa pergunta. Claro, se eu vou procurar um médico para tentar me livrar do vício do cigarro, ele está fumando, eu descarto. Se eu for procurar um médico para emagrecer, eu chego lá, o cara é gordão, eu vou descartar o médico. Né? Então, mas de qualquer forma, a postura, você vê como a gente julga pela aparência. Ele viu o rapaz com um cigarro, ele já julgou. Você vê, ele está dizendo basicamente o que eu estou expondo todo esse momento. Ele julgou pelo simples ato do médico pegar um cigarro. Ali ele julgou o médico. Agora imagine, você vê um jovem, como eu disse, estou batendo nessa tecla, bêbado, sentado ali na calçada, você vai contratar esse jovem para representar os seus direitos, para representar a sua família num tribunal? Existe um julgamento da sociedade frente a esse ser humano, frente a esse profissional. Olha, eu acho que a postura do profissional começa lá na sala de aula também, viu? Sim. Bom, o doutor é professor também. Existe o currículo oculto, né? Nas sociedades primitivas, que não existia a escrita, mas existia uma transferência de conhecimento. Como esse conhecimento se passava? Através da postura. Os jovenzinhos olhando para o pai, olhando para os adultos, ele acompanhava os atos dele e repetia. Aquilo é transmissão de conhecimento. Você educa com a sua postura. Não é preciso dizer nada. Um professor numa sala de aula, assim que ele adentra na sala, ele já está passando um conhecimento para aqueles alunos. Ele já está passando informação, seja ela positiva ou negativa, mas você já está expondo, né? Você já está passando uma informação que é captada pelo aluno, né? E esse currículo oculto, essa coisa de mostrar ensinamentos através da sua imagem, ela é certa, ela ocorre. A postura do profissional está totalmente ligada com o seu sucesso profissional. Quer dizer, o advogado que tem melhor postura, ele vai ter melhor sucesso? Não diretamente, mas ela influi. Influi bastante. Ela influencia, vamos dizer assim. Porque quando você tem uma postura séria, uma postura correta, uma postura digna, certamente você vai conseguir mais contratos. Claro que o conseguir contratos não significa manter esses contratos. Você precisa depois realmente demonstrar um conhecimento técnico. Você precisa realmente manter uma certa garantia de sucesso para você manter os contratos fechados. Mas quando você senta com um cliente, que você vai expor o seu trabalho, que você vai demonstrar que tem conhecimento técnico, como disse esse rapaz que sentou com o médico e foi analisado a sua postura, todos também estão te analisando ali. O aluno sai da sala de aula para atender o celular, que não respeita o professor. Quer dizer, isso vai refletir na profissão dele. Provavelmente vai ser um profissional que... Aí é até uma questão de educação, né? Não é nem uma questão... talvez de postura, aqui, viu? Né? É uma questão de educação, né? A pessoa tem que ter até um bom senso naquilo que faz, naquilo que aborda, como aborda, né? É uma questão de educação, vem os princípios, resgate dos princípios, que eu fico batendo sempre nessa tecla de resgatar os nossos princípios morais, éticos e profissionais, que saem em falta. A gente tem na faculdade... sei lá, meio período de ética profissional. A gente tem meio período só, meio semestre ali, de filosofia. É muito pouco para a gente discutir uma postura daquele profissional do mercado. Quantas faculdades o doutor já entrou, já foi dar palestra, já foi dar uma aula, e você viu discutir a postura do advogado? Não se preocupa com isso. Então, é lógico, o jovem... Ele sofre um baque quando ele entra no mercado. Ele tem uma vida ali que é muito diferente
da vida que o advogado realmente tem que ter uma postura séria. Professor, pensando na mulher, porque a mulher, claro, o senhor falou de tempos antigos, a mulher, eu acredito que não havia tanto espaço para a mulher, principalmente quando iniciou ali a profissão. Eu acho que a mulher começou paulatinamente a ter maior colocação no mercado, tanto que hoje temos aí uma presidente mulher, enfim, né, dignificando aí o nosso país. Agora, pensando na mulher, a postura da mulher é diferente? Bom, a mulher ganhar mercado, a mulher, eu sou até suspeito para dizer, porque eu acho até que as mulheres trabalham muito com mais eficácia. Vou até levantar uma questão aqui tão grande, né? Assistindo aqui, doutor. Então, vou levantar até uma questão tão grande, presente, mas muitas vezes elas são muito mais dedicadas. E a postura, quando eu defendo a postura ética, ela cabe inclusive à mulher. Não dá para uma mulher sair à noite com um baile. Baile já é uma coisa de antigo, né? Para rave, ficar dançando a noite toda, ficar pulando a noite toda, chegar em casa bêbada toda, e no outro dia e trabalhar da mesma forma, não ter aquela postura, na verdade, profissional. É como eu disse, você representa a justiça. A mulher, quando ela está desenvolvendo aquele papel, seja a mulher, seja o homem, estão representando, você carrega ali atrás de você uma série de pilares que você representa. E é preciso ter uma postura, é preciso ter orgulho do que você está representando, do que você está carregando e da mensagem que você está transparecendo ali. Enfim, a mulher e o homem devem ter uma postura exemplar no mercado de trabalho. Não só no mercado, mas também na sua vida social. Na sua vida social. Não só no mercado, mas dentro da sua família. Não só dentro da sua família, mas nas redes sociais como um todo. Isso não deve ser só pautado em determinados momentos. Você não deve só levar todos esses princípios, esses pilares, das 8 horas da manhã às 18 horas e depois acabou tudo, abandonei tudo e esqueci de tudo. Queria que o senhor deixasse um recado para quem está começando e para quem já atua no mercado. Um recado mesmo, com relação à postura. Claro que nós falamos aqui sobre vários aspectos, falamos sobre a ética, que é extremamente importante, sobre a postura de vestimentas, enfim, mas eu queria que o senhor deixasse um recado para quem está começando, que eu acho que o seu recado vai ser, na verdade a sua entrevista é o espelho, né? Para quem está começando vai se espelhar nisso. Um recado para quem começa e para quem já atua, para quem já tem experiência. A advocacia é uma das profissões mais antigas, mais maravilhosas e eu tenho mais orgulho de exercer a minha profissão. E gostaria que vocês também carregassem esse orgulho, esse brio, essa nobreza que é ser um advogado. Ser advogado antes de mais nada, ser advogado 24 horas por dia. É carregar princípios éticos, princípios morais, princípios sociais, dentro de nossa casa, dentro do nosso ambiente do trabalho, é 24 horas. Eu gostaria que vocês fossem advogados. Não gostaria que vocês só fossem advogados em determinados momentos do horário. Então, orgulhem-se da profissão, batam a mão no peito com muito orgulho, com muita honra e digam: eu sou um advogado. Obrigado. Enfim, né, nós ficamos por aqui. Hoje falamos com o professor Alex Granger. Professor, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Está convidado a retornar e nas outras emissoras também para debatermos esse tema. Aliás, falar de postura é muito importante. Eu acho que postura para qualquer profissão, né, professor? Para qualquer profissão. E principalmente para todos os advogados que defendem o cidadão e que contribuem para uma justiça ainda melhor. Tenho certeza que a sua entrevista aqui ela vai ser muito importante para todos esses profissionais do direito. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. E o programa Questão de Justiça vai ficando por aqui. E volta na próxima quinta-feira. Mas antes eu queria deixar o site aí, www.questãodejustiça.com.br. Vou deixar aqui registrar saudações.
Saudações para diversos colegas de profissão, para diversos, enfim, integrantes da nossa UAB. Deixar saudações lá para o nosso vice-presidente da UAB, Dr. Marcos da Costa, que com muito empenho está organizando agora, no sábado, um encontro regional de advogados ali da região leste de São Paulo. E esse encontro ali vai ocorrer na Engenheiro Caetano Álvares, ali em Santana, num clube ali super famoso. E ali estarão todos reunidos, ali os presidentes da região leste, então estão todos convidados. Também gostaria de registrar ali um abraço do Dr. Hudson, presidente ali da OAB do Tatuapé, fazendo um excelente trabalho ali na região leste de São Paulo. Registro saudações ao nosso jornalista, que hoje não pôde estar presente, mas está na Europa, representando o programa Questão de Justiça lá, Walter Siglione. Aliás, doutor, o programa aqui tem direção da Hilda Siglione, que já está aí há 20 anos, levando e alavancando esse programa aí que visa contribuir com a nossa cidadania. Enfim, o programa vai ficando por aqui e volta na próxima quinta-feira com mais um tema do direito. Até lá.